Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro. Veja os destaques de hoje. A polícia tenta identificar outras possíveis vítimas de assédio pelo motorista de aplicativo em Viamão. Vamos falar também de toda a repercussão da explicação do motorista que culpou a menina pelo assédio. Exclusivo, nossa equipe conversou com o pai da sobrevivente do triplo homicídio aqui em Porto Alegre. Ontem, esse menino ali, o Gabriel, estava completando 21 anos. Atenção para esta imagem agora que a gente vai mostrar. Uma criança de 2 anos, trancada, sozinha, dentro de uma loja em Tramandaí, agora de manhã. Por quê? Quanto tempo ela ficou sozinha? As pessoas da rua paravam, tentavam retirar a menina. Já os detalhes. E as nossas escolas, hein? Uma obra numa creche está parada, abandonada. E o local perigoso aqui em Gravataí. E o mais assustador, a nossa equipe ouviu barulho de tiros quando estava por lá. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. O caso de assédio a uma adolescente dentro do Uber. A delegada que investiga o caso pretende identificar outras meninas que se manifestaram pelas redes sociais. Elas também teriam sofrido assédio deste mesmo motorista. E ele deve ser indiciado pelo crime de perturbação da tranquilidade. O motorista prestou depoimento na tarde de ontem, lá na delegacia de Viamão. Antes de saber o que ele disse, nós vamos relembrar o caso. A menina de 17 anos gravou a conversa. Preste atenção. Mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Não sou teu pai, nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Você não acha problema a idade? É que eu sou menor de idade, né? Não é problema igual, cara. Seria problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. Me senti muito vulnerável porque eu tava dentro do carro de um estranho. Ele podia fazer qualquer coisa, mudar o destino. E eu não tinha o que fazer, sabe? No depoimento na delegacia, o motorista tentou desqualificar a vítima. Ele colocou a responsabilidade, a culpa, na menina. E a entrevista que ele concedeu à nossa reportagem repercutiu nacionalmente. Eu vou conversar agora ao vivo com o colega Leonardo Bonesso, que está acompanhando este caso, né? E ele vai conversar, portanto, com a gente a respeito disso. O que ele disse exatamente, Leonardo? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Ontem, o motorista André Lopes Machado prestou depoimento à Delegacia da Mulher de Viamão. Ele tentou aí trocar os papéis de agressor à vítima e olha só como ele justificou, André e pessoal de casa, a atitude que ele tomou. Vamos acompanhar. Ela estava com um short do tipo Anitta, uma mini blusa. A posição que ela sentou no banco, chamando a atenção para que eu olhasse. Certo? Com as pernas abertas, os braços para trás, puxando conversa, você diria, puxa vida, não é tão errado assim ele ter dito isso, porque ela deu todos os indícios de que estava dando bola para ele. E mesmo assim, eu jamais disse, eu te quero, vou parar, me dá um beijo, me dá a mão aqui. Eu simplesmente conduzi ela até o local. Meu Deus, né, André? Que algo repugnante, dá até nojo de ouvir uma declaração de uma pessoa como essa. Fico imaginando as mães em casa com as suas filhas ouvindo uma declaração dessa. E principalmente por tentar inverter o papel, como se a roupa de uma menina fosse o ponto de partida para se tomar alguma atitude. De fato, nunca vai ser e jamais vai ser, né, André? A declaração dele, obviamente, repercutiu em muito, como você disse no início do jornal, principalmente nas redes sociais. A nossa produção enviou, inclusive, o vídeo para a cantora Anitta, já que ele disse que ela estava com um short tipo Anitta, né? A cantora entrou, se manifestou através das redes sociais, no Twitter, disse que nada justifica o injustificável e que para ela, uma menina estar com a roupa estilo Anitta mostra que é uma menina independente, de coragem, que não tem medo. É aquele velho assunto, a roupa nunca é motivo para qualquer liberdade, André. Não tem cabimento. Olha só, deixa eu ler aqui, Léo. A Anitta, né, no Twitter da Anitta. Acabei de receber esse vídeo onde o motorista de Uber, que assediou uma passageira menor de idade,
tenta justificar o injustificável, seu assédio, dizendo que a menina estava usando um short tipo Anitta e sentada numa posição favorável ao assédio. Inclusive, ela falou muito mais que isso. Ela disse: as meninas que usam essa roupa são meninas modernas. Aqui, ó, nada justifica um assédio. A forma de se vestir, sentar, falar, etc. não significa qualquer autorização ou pedido ou convite a ser assediada e ou invadida, abusada, estuprada, entre outros, etc. E ali, ó, quanto a menina estar usando um short tipo Anitta, para mim significa que ela é independente, não tem medo de ser quem ela quer e, acima de tudo, bem inteligente para denunciar e expor um assediador para que outras meninas não passem pelo mesmo que ela, disse a cantora Anitta. Léo. E no depoimento, André, ele também falou à polícia que ela é a primeira mulher, primeira menina que se sentiu ofendida pelos elogios que ele fez. Porque ele quis dizer que ele já fez outros elogios a outras mulheres e que elas não se sentiram ofendidas. Ele também disse que não perguntou a idade dela. Ele disse que não perguntou a idade dela, sim, exatamente, ele disse isso. Agora, peraí só um pouquinho, ele não estava numa boate, ele não estava num barzinho, ele não estava se divertindo, ele estava trabalhando. Um local de trabalho, independente se é menor, se não importa, ele tem que, como qualquer outro motorista, cumprir, no mínimo, a sua função. Então não tem essa conversa, tanto é que as próprias empresas de aplicativos, né, Léo, orientam o mínimo de conversa possível que o motorista tenha que ter com o passageiro, que é para manter o quê? Para manter aquele compromisso. O compromisso, a segurança, a responsabilidade. É um ambiente de trabalho, então não tem cabimento nenhum fazer elogio ou não fazer elogio. Já começa por aí. E no meio de todas essas declarações aí que ele deu, ele também disse que a menina está tentando aí a busca pela fama. Bom, se não fosse esse vídeo, se ela não tivesse gravado esse vídeo, dificilmente a gente teria aí uma imagem de um assédio. Isso acaba ajudando e principalmente deixando em alerta as mulheres que, quantas usam aplicativos, né? Milhares e milhares. A própria empresa, a Uber, neste caso, já bloqueou o André Lopes Machado. Outras empresas certamente vão fazer o mesmo, porque uma pessoa como essa acaba denigrindo toda uma categoria, todos os trabalhadores que acabam prestando serviços pelos aplicativos. Isso é importante que aconteça, né, André? E mais que isso, levando insegurança. Qual é o pai, a mãe, a tia, a avó, o irmão, o amigo que vai ter segurança, né? Quando uma menina entra no carro, uma mulher, seja o que for, entra no carro para andar pelo aplicativo. Quer dizer, é uma insegurança, sim, e a gente sabe, primeira coisa, não é a primeira vez que isso acontece. Segundo, a polícia está investigando, porque outras meninas entraram em contato com esta que fez a denúncia, né, através das redes sociais, dizendo que também passaram por situações como essa. Então agora, hoje, e vai ser um dia importante por isso, né, Léo? A polícia vai correr atrás, tentar identificar essas outras André, meninas. Principalmente porque a partir de agora outras meninas, como você disse, vão se manifestar não só em relação a este motorista, mas a outros motoristas que já fizeram a mesma situação. Daqui a pouco, André, a gente vai vir ao vivo aqui da Defensoria Pública do Estado para trazer mais informações, para falar sobre o indiciamento que ele vai sofrer, que é do crime de perturbação da tranquilidade. Por que ele vai ser indiciado neste crime e não num outro mais grave? Mais detalhes também falando o que é assédio e também sobre a campanha que não é não. Daqui a pouco a gente volta com muito mais detalhes, André. E uma outra coisa que é importante, eu acho que a vereadora Fernanda Melchiona, né, tem alguns projetos para regulamentar, né, ou levar mais segurança, não só para o passageiro, mas também para o motorista. Tempos atrás eu entrei num carro de aplicativo e tinha uma câmera de segurança, não era da Uber, e ele me informou, olha, esse carro tem uma câmera de segurança ligada 24 horas por dia, ligada à central. O senhor se importa? Eu disse, não me importo. Quer dizer, foi uma segurança para mim e uma segurança para o motorista também. Não sei se esta é uma alternativa, mas também me parece que tem outras. E a gente vai ver então o que diz a vereadora Fernanda Melchiona a respeito disso. A deputada, perdão. Foi muito importante a coragem dela de denunciar isso e, ao mesmo tempo, dizer que não é um raio no céu azul, que as mulheres sofrem cotidianamente com esse tipo de assédio nos aplicativos, também nos ônibus, nos metrôs. Nós tivemos aqui no DF um caso de transfobia, nós precisamos de uma política nacional
de combate a esse tipo de violência, e eu, enquanto vereadora, aprovei uma lei de combate ao assédio dentro dos ônibus da capital. Mais de 90% das mulheres relatam, né, já tiveram alguma experiência lamentável com relação a isso. Infelizmente, Marquesã ainda não tirou do papel. É preciso repudiar, mas ao mesmo tempo garantir políticas públicas de proteção à vida das mulheres e de combate ao assédio, à cultura do estupro e a todo tipo de violência contra nós. Muito bem, deputada, eu falei vereadora, perdão, deputada Fernanda Melchiona, falando justamente sobre isso, a questão da segurança e de projetos que, quem sabe, né, a partir de agora, possam ser estudados e serem encontradas alternativas que busquem, né, maior segurança. Nós temos agora o depoimento da vereadora Nádia, né, a vereadora Nádia, que tem uma ligação muito forte com a Brigada Militar, com a área de segurança. Vamos ver o que ela diz no depoimento dela a respeito. Como mulher, como mãe, como policial militar e cidadã, eu não aceito esse tipo de situação. Estou sempre na defesa dos direitos das mulheres. Essa violência tem que terminar e vocês podem contar sempre comigo. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai ter uma reportagem, né, falando sobre o depoimento, né, deste motorista de aplicativo, e vamos continuar mostrando e falando a respeito deste caso, de uma repercussão muito grande. Inclusive eu já chamo a Débora de Oliveira, porque desde ontem, Débora, nós estamos dando atenção a esse caso, né, com uma repercussão enorme. Inclusive mostramos há pouco aqui o Twitter, né, da cantora Anitta a respeito. E aquela... Chegasse a ver ele falando, Débora, o depoimento desse motorista, né, que a menina, né, ele deixou claro que ela estava ali criando um clima para os dois, né? O que a gente viu é o que a gente vê na vida, né, André? A vítima sendo culpada pelas atitudes de quem as violenta. É porque estava de mini saia, é porque estava assim o assado com as pernas e por aí vai. O que mais me entristece, eu te falo, entristece mesmo, eu fico triste, eu fico chateada. Nós estamos em 2020. Tanto acesso à informação, né? As pessoas ficam o dia inteiro no celular olhando bobagem, vendo fofoca da vida dos outros, dos artistas, ao invés de utilizar essa plataforma para aprender sobre cultura, sobre comportamento, evolução. Não utilizam isso. A gente vê o ser humano cada vez mais retrocedendo socialmente. O que eu vi dessa entrevista ontem desse rapaz é que é lamentável que ele não perceba como erro o que ele fez. Ele encontrou na vítima a culpa pelas atitudes dele, mas em nenhum momento ele disse assim, poxa, eu vendo o que ela gravou, eu penso, realmente, eu errei, eu não deveria ter agido daquela forma. Tão simples, né? Seria tão simples. Sabe que eu tinha essa expectativa de que ele dissesse de fato, me perdoem, eu errei. Olha, ele teria sido um gesto de grandeza. Seria. Mas, pelo visto, porque não. Nós estamos na vida num processo de aprendizagem diário, né? Todos os dias nós temos algo a aprender sobre comportamento, profissionalmente, pessoalmente, nas nossas relações de amizade, de relacionamentos afetivos, enfim, amor, dia a trabalho, dia. Profissional. Nós estamos nessa vida para aprender e para evoluir. Vamos errar em algumas oportunidades, mas se a gente não perceber isso como um erro, nós não vamos tornar nossos próximos passos acertos. E, infelizmente, com uma repercussão nacional e mundial, porque inclusive jornais do mundo todo e sites internacionais estão repercutindo essa imagem que circulou, inclusive, do SBT, da manifestação dele com relação à Anitta, e com ela retuitando, postando a opinião dela, ganha ainda mais força, porque hoje ela é um ícone para o público jovem, para as mulheres, para as meninas independentes, enfim. Infelizmente, é essa imagem que nós estamos passando. E não é só esse homem que está com a cara estampada, porque daí já viram, os gaúchos são assim, os homens são assim, os motoristas de aplicativos são assim, e isso acaba se generalizando de uma forma que acaba virando esse o exemplo do que não deve ser, né? Do que não devemos ser, do que não devemos propagar. E eu tenho certeza que nos aplicativos, entre os gaúchos, na nossa sociedade, entre os homens, existem muitos cavalheiros, muitas pessoas que querem evoluir, sim, que erram, mas percebem a sua falha e querem acertar da próxima vez. E ele teve a oportunidade, mas ele não abraçou essa oportunidade. Parece que não entende que não
é não. Não é não. Que é uma campanha... Né? Ontem eu fui chamada pela primeira-dama, Tainá Vidal, para participar de um evento lá na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Eu até imaginei que era um evento mais de fórum íntimo ali, para pensar ideias com relação a tudo isso que a gente vem discutindo nos últimos dias, né? Principalmente agora com a chegada do Carnaval, as meninas vão usar short da Anitta no Carnaval. As meninas vão estar na festa vestidas de acordo com o que elas gostariam e que acham que estão se sentindo bem. E isso não dá o direito de que ninguém avance, né, com relação àquilo que elas não querem. A partir do momento que a decisão é de uma só pessoa, que a outra pessoa não quer o mesmo que tu, tudo é assédio. A primeira-dama falou sobre isso ontem. Depois de um não de uma mulher, tudo é assédio. Essa situação constrangedora e absurdamente uma violência emocional com essa menina não é uma situação que acontece eventualmente, é uma situação que infelizmente acontece diariamente. A atitude dela nos inspira a todas as mulheres que passarem por isso compartilharem sim e dividirem com a gente esse absurdo e o quanto é desrespeitoso com nós mulheres. Independente da situação, do momento que a gente estiver, a mulher tem que ser respeitada sim. E lembrando, né, Débora, isso que a gente viu que aconteceu com essa menina, isso acontece no dia a dia. Dentro do Uber, né, dentro dos ambientes de trabalho, em todos os lugares. Agora nós temos ali um flagrante, né, e que é bem diferente. Bom, a gente tem que se conscientizar do seguinte, muitas vezes o nosso olhar percebendo que a criança às vezes não está tendo um comportamento normal, seu filho não está tendo um comportamento normal, que algo de diferente está acontecendo com ele, talvez ele não queira falar, porque isso envergonha muita gente, né? Então essa percepção de quem está no entorno das vítimas é muito importante para, abrindo os olhos, conseguir ajudar de alguma forma. A rede de apoio é fundamental, identificar os agressores, não temer as ameaças deles é muito importante para que todos eles sejam expostos e aí sim você esteja livre. Vamos seguir nesse assunto durante todo o SBT Rio Grande, mas agora eu quero saber, hoje é dia do Inter em campo, na primeira decisão contra o Tolima pela última vaga na fase de grupos da Libertadores. Afinal, o Inter chegou, né? Chegou, André, com um entardecer maravilhoso, inclusive, lá em Bagé. Eu já estava nervoso, porque parecia que estava vindo de carroça. Ah, mas o pessoal estava bem cansadão, viu? O D'Alessandro chegou a admitir isso, foi um adversário à parte, esse deslocamento, tudo isso é Libertadores, né, gente? Faz parte do contexto dessa competição. Exatamente, eu acho que isso é importante, né? Isso mostra também que se o time está ou não preparado, a questão emocional, faz parte do jogo, literalmente. Vai ter estádio acanhado, vai ter falta de estrutura, a gente vive aqui dois grandes estádios, né, Arena e Beira-Rio, e nem sempre isso é comum nos clubes que se classificam para essa competição nessa nossa região aqui sul-americana. Bom, o Inter está preparado para esse jogo, vai manter mais ou menos a equipe que jogou o Grenal. Tem um problema na lateral, né? O Moisés está machucado, chegou a tentar participar do treinamento ontem, não conseguiu. O Wendel é o mais cotado para entrar no jogo e ser titular nessa vaga. O Bruno Fux deve ser mantido na defesa, né? Uma alteração, ele é que apareceu de surpresa no clássico do último final de semana. Esse é o time que deve entrar em campo. Do Campinho, a gente vai trazer duas curiosidades com relação ao Tolima, viu? O Inter busca um feito histórico, inédito lá, que a gente vai contar qual é daqui a pouquinho nas nossas 4 linhas. E esse adversário, ele fez um clube brasileiro virar chacota em 2011. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tinha gaúcho nessa turma do time brasileiro. A gente vai dizer qual é e que participação foi essa daqui a pouco nas nossas 4 linhas. Agora, André, caso tu fosse gremista, tu ia querer quem no teu grupo da Libertadores? O Tolima ou o Inter? O Inter. O Inter? É. Por quê? Pela rivalidade, O Renato respondeu sobre isso, nós vamos mostrar no Campinho, já queremos a sua participação no facebook.com/SBTRS Oficial. Você, gremista, quer o Inter ou quer o Tolima na tua fase de grupos? Solta a buzininha aí daqui a Sun Motors que eu volto em seguidinho. Beijo, até daqui a pouco. E olha só, ficamos muito orgulhosos, eu, Débora de Oliveira, entre como teu colega, a família SBT, nessa teu exemplo do trabalho em campo, né? Mostrar, levar isso para fora do campo e um exemplo dessa campanha aí, né, do não é não para as mulheres que precisam ser respeitadas. Beijo grande para ti. Olha só, quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país. Faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni?
É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O grau técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519 9811 9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. E aí, tá esperando o quê então? Pense no futuro, faça grau técnico. Olha só, eu quero chamar a atenção de todos e pedir a participação de vocês que nos acompanham. São milhares de telespectadores, o que nos deixa muito felizes. Agora, no reinício das aulas, o SBT está acompanhando a situação das escolas aqui na região metropolitana, né, nas regiões mais afastadas do interior do estado, e por isso é importante a sua participação através da nossa página no Facebook, SBT-RS Oficial. E lá você pode dizer como é que está a situação nas escolas aí na sua região. A gente vai mostrar agora uma escola aqui de Gravataí. A obra de uma creche que nunca, mas nunca tem fim, causando insegurança, medo e problemas para os pais que precisam deixar as crianças nesta escola. O que aconteceu? Vândalos estão ocupando o local. E o mais assustador, a nossa equipe ouviu tiros enquanto estava lá, fazendo a reportagem. Os detalhes na tela. Atrás desse tapume, deveria ter uma escola pronta para receber as crianças da Coab C, em Gravataí. Mas a obra, que começou em 2017, está parada desde o ano passado. Com isso, o local se transformou em alvo de vandalismo e uso de drogas. Preocupação cada vez maior para os moradores da região. São 180 crianças podendo ser acolhidas, no local, e está ocorrendo ao contrário, A gente está tendo insegurança. Essa obra parada causa tantos riscos à população que, quando a nossa equipe esteve aqui para fazer esta gravação, ouvimos 2 tiros. Os moradores chamaram a guarda municipal. Os agentes entraram lá e encontraram um colchão e restos de comida, o que demonstra que tem gente morando lá dentro. Esse é o nosso principal objetivo, é esse, fechar a obra para não ter acesso de ninguém entrar, Indivíduos que vêm aqui, para usar uso de droga, bebida, zoeira. Para tentar se prevenir, Marcelo e os vizinhos criaram um grupo em um aplicativo de mensagens só para monitorar o que acontece na obra e na pracinha ao lado. A comunidade se uniu para eliminar um pouco aquela sensação, de, tem pessoas estranhas na rua. A gente gostaria, assim, que olhassem um pouco por nós. E o que diz a Prefeitura? A Prefeitura de Gravataí disse que a obra foi parada por quase 70%. Ela foi parada quando estava 70% dela pronta, por descumprimento do contrato por parte da empresa Seconter, Serviços de Construção e Terraplanagem, isso em outubro do ano passado. E os trabalhos devem ser, então, retomados na primeira semana de abril. Espero que não seja a primeira. Então, os trabalhos vão ser retomados na primeira semana de abril por conta da atualização de custos para a nova licitação. Ou seja, só para abril. Gente, começou em 2017. 2017. E nada da obra ainda. Bom, além disso, a Prefeitura também informou que a Escola Municipal de Educação Infantil Bem Me Quer, isso é uma outra escola, já retomou as aulas hoje. Por que eu estou falando isso? Na semana passada, nós mostramos o caso desta escola Bem Me Quer, mostramos aqui no SBT Rio Grande. As aulas deveriam ter iniciado na segunda, dia 12, mas a data foi alterada por causa da chuva que caiu 2 dias antes. Essa escola foi inaugurada em outubro do ano passado. E aí veio essa chuva e o que aconteceu? Goteiras dentro da escola Bem Me Quer. E aí é claro que as criancinhas não podiam voltar a estudar por causa da água dentro, não tinha como acontecer isso. Agora, vai entender se é uma escola nova, já estava com telhado estragado, gente. Escola Bem Me Quer aí de Gravataí. Muito bem, você vai ver ainda hoje, a gente vai voltar a falar sobre o depoimento daquele motorista de aplicativo
que constrangeu, assediou essa menina aí, essa adolescente. Aliás, hoje ela está de aniversário, completando 18 anos. Pois ele admitiu, né, que entrou na onda da menina, segundo ele, na versão dele, né, que deu essa cantada nela. A jovem, que ele admitiu, portanto, que entrou na onda e falou algumas gracinhas. E ele justificou a atitude dizendo que ela estava se insinuando. Olha só o que ele disse para a nossa equipe. Em hipótese alguma, em momento algum, eu, sei lá, agredi ela de alguma forma. Ela me disse que o namorado dela é maior de idade e ela perguntou, tu acha que isso dá problema para ele? Eu lembro perfeitamente que o meu relato a ela foi assim, ó, eu acho que não. Tu é maior de 13 anos e 11 meses, ou seja, maior que 14, acho que você tem no vídeo. E seria problema se tu fosse menor e incapaz. E aí eu ainda disse pra ela, inclusive, eu namoraria com você se você fosse solteira, pois ela é muito bonita. Ela em momento algum se mostrou irritada, desesperada, pediu para descer, não. Ela o tempo todo rindo, brincando, a conversa chegando, e ela perguntou a minha idade. Eu digo, tenho 43 anos, mas tu tem idade para ser meu pai. E eu ainda disse para ela no vídeo, vocês também podem confirmar isso, mas eu faria coisas que teu pai não faz. Até então, eu não vejo cunho sexual nenhum no que eu disse. Eu fico pasmo. E eu tento imaginar que aonde isso aconteceu, dentro de uma prestação de serviço, dentro de um carro, de um transporte por aplicativo. Esse senhor aí, 43 anos, o seu André, acho que ele já deveria ter aprendido muita coisa na vida e perdeu mais uma oportunidade para aprender. Isso não era a conversa que ele tinha que estar tendo com essa garota, nem com qualquer outra mulher, em qualquer idade que fosse. Não era o local, não era para isso. Ele estava prestando um serviço. Se esta menina, se outra senhora tenha dado algum tipo de abertura, não é o comportamento que um profissional deveria ter. Não é. Então o senhor acabou de perder mais uma grande oportunidade de simplesmente, quando abrisse a lente da câmera, dizer, me desculpem, eu errei, precisamos sim respeitar mais as mulheres, confesso que eu errei, pronto. Teria que ter dito só isso, na minha visão. Que é o que eu até achava que ele deveria fazer, ou que ele iria fazer ontem, mas não fez. Piorou a situação aí. Né? Já está pronta a reportagem para a gente mostrar? Hein? Vamos ver logo essa reportagem com mais detalhe. Está pronta? Então preste atenção. Vamos colocar agora, preste atenção, porque assim, ó, é inacreditável que isso possa ter acontecido. Olha só. Após prestar depoimento, o motorista de aplicativo disse que não teve a intenção de importunar a menina. Ainda afirmou que a denúncia arruinou a vida dele. A minha vida está limitada, eu não posso trabalhar. Olha o meu dano material, hein? Fora o dano moral das ameaças de morte, a injúria e a calúnia. A corrida, feita no último domingo em Viamão, na região metropolitana, durou cerca de 5 minutos. A jovem chamou o aplicativo para ir até a casa de uma amiga. No trajeto, ao se sentir desconfortável com a postura do motorista, a menina decidiu gravar a conversa. Ele falou? Eu namoraria contigo se tu não tivesse namorado. Mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Não sou teu pai, nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Me senti muito vulnerável porque eu tava dentro do carro de um estranho. Ele podia fazer qualquer coisa, mudar o destino. E eu não tinha o que fazer, sabe? Ela em momento algum se mostrou irritada, desesperada, pediu para descer, não. Ela o tempo todo rindo, brincando, a conversa chegando. E ela perguntou a minha idade. Eu digo, tenho 43 anos. Mas tu tem idade para ser meu pai. E eu ainda disse para ela no vídeo, vocês também podem confirmar isso. Mas eu faria coisas que teu pai não faz. Até então, eu não vejo cunho sexual nenhum no que eu disse. Na versão do motorista, a adolescente de 17 anos foi quem provocou a conversa sobre namoro e idade. Ele ainda criticou a roupa e o suposto comportamento da jovem dentro do carro. Ela estava com um short do tipo Anitta, uma mini blusa. Se tu tivesse uma filha e ela tivesse escutado isso, tu te sentirias confortável? Se você tivesse visto, como eu relatei no início, a posição que ela sentou no banco, chamando a atenção para que eu olhasse, certo? Com as pernas abertas, os braços para trás, puxando conversa.
você diria, poxa vida, não é tão errado assim ele ter dito isso, porque ela deu todos os indícios de que estava dando bola para ele. A cantora Anitta usou o Twitter para comentar a atitude do motorista. Ela diz que nada justifica um assédio. Sobre a menina usar um short, estilo da artista, Anitta fala que isso quer dizer que a garota não tem medo de ser quem é. Inclusive, que é bem inteligente para expor um assediador. Sobre a fala do motorista, a cantora reflete que nada justifica o injustificável. A delegada responsável pelo caso pretende ouvir outras meninas que se manifestaram em redes sociais. Elas também teriam sofrido assédio com o mesmo homem. Se vierem outras vítimas e se a gente conseguir, daqui a pouco, tipificar uma outra eventual conduta dele que seja mais grave, aí ele vai ser indiciado. Segundo o motorista, ele não perguntou a idade da passageira e que essa teria sido a primeira vez que uma mulher se ofendeu com os elogios feitos. Para ele, a adolescente está apenas em busca de fama. Ela é uma menina linda, como eu te falei, e agora ela tem a mídia a favor. Daqui um pouquinho ela vira modelo, ela vira cantora, sei lá qual é a pretensão dela. E eu não tenho sequer o jeito mais de trabalhar, gente. Ela me disse que o namorado dela é maior de idade e ela perguntou, tu acha que isso dá problema para ele? Eu lembro perfeitamente que o meu relato a ela foi assim, ó, eu acho que não. Tu é maior de 13 anos e 11 meses, ou seja, maior que 14, acho que você tem no vídeo. E seria problema se tu fosse menor e incapaz. E aí eu ainda te espero, inclusive eu namoraria com você se você fosse solteiro, pois ela é muito bonita. Apesar do episódio envolvendo a passageira com o aplicativo Uber e toda a repercussão que o episódio tomou, ele pretende continuar trabalhando com plataformas de transporte. Eu estou cadastrando a 99 Pop, se eles me permitirem, eu vou ter que continuar trabalhando, eu tenho que pagar a prestação de carro, eu tenho que manter a vida. Alguém me belisca aqui para eu acreditar em tudo que eu escutei agora. Cada vez que a gente escuta, a gente fica mais revoltado. Com certeza, meu xará André, certamente tu não tens filha. E não acho que precisaria ter uma filha para ter um outro comportamento. Começa por aí. Agora, para e pensa. Isso é conversa que tu tinha que ter dentro do carro, tu prestando um serviço? Como um profissional, me desculpe, acho que tu tem mais uma chance de tentar consertar, parar e pensar nesses erros que vêm acontecendo aí desde o domingo, parar para pensar nessas coisas todas que tu tem dito, que eu não posso nem dizer aqui o palavrão que passou pela minha cabeça, mas é uma porcaria atrás da outra. Para e pensa. Te coloca no lugar de pai. Porque um pai, uma mãe, uma avó, um tio, querem que seu filho, sua filha estejam em segurança quando está dentro de um carro, de um aplicativo. É esta segurança, esse nível de conversa que tu teve com a passageira, tu acha que isso é um comportamento decente? Amanhã, a polícia vai investigar possíveis outras jovens que tenham sido também assediadas dentro do carro por ele. E que para ele, tudo tranquilo. A moça sentou, a moça fez assim com as pernas, estava com a roupa assim. Ó. Quer dizer, ele tentando, como disse a Anitta, justificar o injustificável. O SBT vai continuar em cima deste caso porque assim, ó, chega, basta de desrespeito. Se nós temos capacidade de mudar o nosso comportamento como motoristas, que passamos de um tempo para cá a usar o cinto de segurança e outras coisas tantas mais, nós vamos sim ensinar vocês, homens, e aqueles homens, os desrespeitosos, os mal educados, os que fizeram ou fazem o que esse aí fez, vão entender o que eu estou falando. Estou falando para vocês. O respeito. O Brasil precisa de respeito. As pessoas precisam ter noção do que é respeito e isso começa dentro de casa. Então, seu André, seu motorista, que pretende continuar dirigindo em aplicativo, se o senhor quiser continuar nesta profissão ou qualquer outra, o senhor tem que mudar o seu comportamento. E a primeira coisa, reconhecer que o senhor falou uma porcaria atrás da outra.
Desrespeito total, desrespeito com as mulheres. Porque estava com roupa, porque estava com a perna. Mas o que é isto, gente? A que ponto que se chega? E, infelizmente, a gente vê um fato como este porque foi gravado. Mas isso acontece aos montes por aí. Em aplicativo, em táxi, em ônibus, em vários lugares no ambiente de trabalho, na família. Nós vamos continuar em cima deste caso, desta história, porque é revoltante. E eu te peço mais uma vez, André, meu xará, repensa no que tu fizeste, que tu tens falado desde ontem, quando está concedendo aí entrevista, porque assim a gente não consegue falar de tão nojento que é. De tão nojento que é, revoltante. E ainda acha que tem toda a razão. E que ela ainda é a responsável, mas ela é culpada. Mas o que é isso? O senhor tinha que ter prestado o seu serviço de boca fechada. O mínimo que tinha que ter feito, de boca fechada. Pega a pessoa e entrega aonde aí o endereço manda e chega. E se ela ou se qualquer outra se insinuasse ou coisa parecida, mantenha a sua postura. Não está em boate, não está em barzinho, está se divertindo? Não, o senhor tem que ter respeito. O senhor e tantos outros. E é isso que nós pregamos aqui. O SBT é uma emissora família e não aceita atitudes como essa. São atitudes inaceitáveis. E vamos bater com o dedinho na mesma tecla. Precisamos aprender a respeitar. Respeito às pessoas, respeito às mulheres. Vamos seguir nesse assunto, mas daqui a pouco. Deixa eu tomar um ar agora. 12:11, ainda hoje. Preste atenção nesta imagem. Preste atenção o que aconteceu agora há pouco. Eu digo agora há pouco porque foi de manhã. Aqui em Tramandaí a repercussão foi até agora há pouco. É uma loja, bem no centro de Tramandaí. E aí tinha uma senhora passando. E quando olhou para dentro da loja, o que tinha na loja, gente? Uma criancinha de 2 anos. Trancada na loja. Isso era por volta de 8 horas da manhã. E a gente vê que a cidade está vazia. Mas o que estava acontecendo lá? E as pessoas foram se amontoando e começaram a chamar a polícia. E tá aí a loja. E a menininha de 2 anos trancada nesta loja. O resto da história eu te conto daqui a pouco. Atenção, 3 pessoas mortas em Juí, no noroeste aqui do estado. Isso em menos de 24 horas. Gente, a criminalidade... ela hoje não fica mais em Porto Alegre, região metropolitana. Isso por quê? Porque tráfico de drogas já circula em diversos municípios do interior e junto com o tráfico, a criminalidade. Em um destes casos que aconteceu, uma mulher grávida de 6 meses assassinada a facadas, gente. O autor do crime já foi preso. E segundo a polícia, ele não tinha nenhum relacionamento com a vítima. Portanto, não é tratado como feminicídio. Nós temos informações ao vivo, é isto? A colega Francine Boijink? Isto? Tem mais informações para gente? Oi, Francine. Oi, André. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que acompanham o Jornal em Casa. André, é isso mesmo. Andressa dos Santos da Silva, de 25 anos, estava grávida de 6 meses. Ela foi morta no final da tarde de ontem, no bairro de São Paulo, no Juí. Foi morta a facadas, viu? Um suspeito, um homem de 22 anos, foi preso no centro da cidade pela polícia militar. Como você comentou, a Polícia Civil não trabalha no caso como sendo feminicídio. Trabalha assim como homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil, né? E é que é agravado, então, pelo caso da vítima que estava grávida e pelo fato do feto, então, não ter resistido aos ferimentos. Esse suspeito, então, foi ao... Tá, Francine, a gente vai cortar o áudio. A gente teve um problema com o áudio aí da Francine. Portanto, essa história aí, essas 3 pessoas em menos de 24 horas assassinadas em Ijuí, no noroeste aqui do estado. A gente estava com as informações. Uma mulher grávida morta a facadas. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. A gente tentou um contato, mas infelizmente tivemos uma perda aí no sinal. Deixa eu ir lá para a redação, chamada urgente. Ataque a banco.
Desta vez foi em Garibaldi, na região da Serra Gaúcha. E é ele, o Glauco Paza, com os detalhes. Oi, Glauco. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é, as imagens gravadas com celular por um vizinho da agência mostram 3 homens saindo de um carro com ferramentas, como maçaricos e um pé de cabra. A ação dura poucos minutos. O alarme dispara, mas eles ainda continuam por mais um tempo dentro da agência. Na sequência, fogem antes da chegada da Brigada Militar. A agência fica no centro. A polícia encontrou R$ 1.400 no caixa eletrônico. O caso deve ser investigado pelo DEIC de Porto Alegre. Foi o segundo ataque, André, a caixas eletrônicos na Serra, tendo uso de maçarico só este ano. Fazia tempo que eu não via falar de ataque a banco, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Glauco, que eu fiquei sabendo agora de manhã. Tivemos esse ataque aí que foi em Garibaldi. Tivemos esses dias ocorrência em Flores da Cunha. Mostramos uma ocorrência também grave em Bento Gonçalves. Tu acompanhasse, inclusive, né? Lá em Bento Gonçalves, num crime que aconteceu. Tivemos, enfim, na Serra, nos últimos tempos, uma série de crimes. De acordo com a polícia, o que acontece? A criminalidade meio que vai ampliando e agora a região da Serra vem vivendo esse momento. As pessoas chegam a formar famílias para disfarçar. Mãe, pai, filhos alugam casas, vão se instalando e, vão ficando de olho no que vem acontecendo. As aparências, né? A criminalidade vai se espalhando. Por isso, a gente mostrou aqui um delegado da Serra pedindo desesperadamente de mais policiais para a região da Serra por causa da violência em toda a região. Caxias do Sul também tem vivido dias de bastante violência. E olha só, em Capão da Canoa, no litoral norte, um homem foi detido pela polícia depois de agredir a companheira e resistir à prisão. E olha, deu um trabalho para a polícia, só parou depois que levou um baita de um susto. Pois é, André, isso aconteceu na rua Ubirajara, no centro. A brigada foi chamada na manhã desta terça-feira para verificar uma denúncia de agressão a uma mulher. Quando os agentes chegaram, flagraram este homem aí, identificado como Maximilian Rain. Ele estava danificando o veículo da vítima, que é sua companheira, André. Os policiais deram voz de prisão, mas ele resistiu à abordagem. Você vai ver em seguida aí os policiais chegando no local. Olha só, aí eles abordaram o Maximilian, mas ele não resistiu às ordens. Logo depois, você vai ver nas imagens subsequentes, a brigada teve que agir com mais rigor. Foi um fato que chamou muito a atenção, porque afinal de contas, olha só, muita gente passando também, né? E ele estava completamente fora do normal, visivelmente alterado, André. Bom, a moral dessa história é que ele foi preso, pagou fiança, mas depois foi liberado para ir para casa. Tá aí o momento da ação dos policiais, de uma forma mais rígida. Ele sofreu um tiro de bala de borracha, olha ali, mas foi a única maneira de contê-lo. Não, e se prevalecendo porque o cara viu que é 2x2, né? O cara é treinado. Né? E mesmo assim, enfrentando, não estava nem aí, completamente, pelo que a gente pôde perceber, né? Transtornado, estava transtornado, né? Transtornado. E a esposa dele conseguiu a medida de proteção. Meu Deus do céu. E olha só, atenção para essa imagem aqui. Vamos mostrar a imagem. O que aconteceu em Tramandaí hoje de manhã? Totalmente fora do normal, né? Foi uma criança de 2 anos, ficou sozinha por cerca de 1 hora numa loja lá no centro de Tramandaí, no litoral norte. O pessoal passando e desesperado porque a menina chorava, né, Glauco? Exatamente. Olha o que aconteceu. Na parte de baixo do prédio é um estabelecimento comercial e na de cima é um kitnet, onde a mãe fica durante o verão, ou seja, quando passa o veraneio ali, né? Ela saiu de casa por volta das 8 da manhã e pediu para o filho de 19 anos ir no local cuidar da menina. Só que o rapaz não foi. A menina acordou, desceu, viu que estava sozinha e começou a chorar, chamando a atenção de quem estava por ali. O pessoal passando, tirando fotos, enfim. Aí foi feita a comunicação para a Brigada Militar. A ocorrência foi registrada na delegacia de Tramandaí e mãe e filha foram liberadas posteriormente. A mãe pode responder por abandono de incapaz. E a responsabilidade desse rapaz aí de 19 anos que ficou de ir e não foi, né? A própria irmã, né? A pergunta que a gente faz, né? Quer dizer, a mãe sai, delegou para ele a responsabilidade de cuidar da criança e ele simplesmente não foi. Quer dizer, a mãe também saiu, não deveria ter deixado a criança sozinha. Mas foi rapidinho, e ali ela estava dormindo, era 2, 3 minutos, não importa. Não pode. Em 2, 3 minutos acontece uma tragédia.
Parece uma coisa assim inocente. Ela estava dormindo, não quis acordar. Fui ali na padaria comprar pão, não sei o que ela foi fazer. Mas não dá, gente. Tem coisas que não dá para fazer. Olha o que poderia ter acontecido com essa garota. E para que deixar a menina passar por essa angústia de estar sozinha, acordando de manhã, desesperada, não tinha ninguém em casa, sabe lá o que aconteceu lá na parte de cima? Desceu, porque ela já conhecia a loja, chega na loja, tudo fechado, o desespero dessa criança. Claro, a população passando na frente foi lá dar atenção para a menina, né? E essa mãe não ficou ligando para o filho, já chegou, tá indo, não vai? Quer dizer, nem poderia ter saído de casa, não existe nos dias de hoje algo desse tipo. Obrigado, Glauco. 12:20, olha só. Já percebeu como tem feito dias quentes no nosso verão? Olha, até ontem não dá para aguentar o calor. E hoje, 28 graus a temperatura. Pois é, o nosso verão ele é muito, muito quente. E para refrescar, só mesmo com muita água. E é aí que a gente tem que estar alerta. As chuvas têm sido poucas, o calor é constante. E essa combinação tem causado uma forte estiagem aqui no Rio Grande do Sul. O último registro de temperaturas tão altas foi há mais de 100 anos. Por isso, a Corsã está chamando a atenção de todos para o consumo consciente de água. Pequenas atitudes já fazem a diferença. Então, não deixe a torneira aberta aí enquanto lava a louça ou a roupa. Evite banhos longos e procure se ensaboar com o chuveiro desligado. Simples assim. Economizando juntos, nós preservamos os recursos hídricos e compartilhamos o melhor do verão. Para saber mais dicas de economia de água, baixe o aplicativo H2 Hoje da Corsã. Seja responsável. Faça a sua parte. Olha só, já visitou a nossa Arena Mais Verão SBT lá em Capão da Canoa? Ainda não? Olha só, o meu colega Marcelo Chemali, ele esteve por lá e não queria mais voltar, fez a maior festa. Além de muita música, também teve aula de futevôlei com um ex-jogador da dupla Grenal, não é mesmo, Marcelo Chemali? O apresentador do SBT Rio Grande, segunda edição, Marcelo Chemali, marcou presença em Capão da Canoa. Teve muita alegria e também futevôlei. Quais são as dicas? Quais são, assim, o que tem que fazer? A dica primeira é aprender a caminhar na areia fofa, né? Que até para caminhar na areia já é difícil. Ainda mais se locomover para ir buscar a bola. E depois é posicionamento, né? Muito treinamento. A música e a festa ficaram por conta dos meninos da Tequila Baby. Olhando as velhas fotos que eu bati. Como é que é esse carinho aqui? Olha, Yasmin, esse carinho tá aqui. Tá aqui, ó. Capão da Canoa, Rio Pardo, Venâncio Aires, é o Rio Grande todo aqui. Um carinho que a gente recebe com uma emoção tão grande. A gente vê na expressão do olhar. Ah, querida, obrigado. Tu assiste ele todos os dias? Todos os dias no SBT. Os gauchinhos terminaram o dia colocando todos para dançar. Chão de gaúcho que é o orgulho dessa terra. SBT Mais Verão, até o dia 1º de março, na Praça do Chimarrão, em Capão da Canoa. Veja esse manto encarnado. Muito bem, você vai ver ainda hoje, exclusivo, a nossa equipe conversou com o pai da sobrevivente do assassinato brutal de 3 pessoas da mesma família do bairro Lami, aqui no extremo sul de Porto Alegre. A jovem, que era namorada de uma das vítimas, está traumatizada e não é para menos. Não é para menos o que esta garota e o menino de 8 anos que viu o irmão, a mãe e o pai serem mortos, né? Não é para menos estarem como estão. Imagina o que passaram esses dois, pois nós tivemos acesso à investigação e nós vamos recuperar e trazer alguns detalhes importantes. Eu só quero lembrar que ontem, dia 18, foi o aniversário do Gabriel. Gabriel completando 21 anos. E ele já tinha programado com a namorada uma viagem, eu acho que foi para Florianópolis, para Santa Catarina, estava tudo programado. Tudo programado. A família ontem disse que estava assim acabada. Dia de aniversário de 21 anos do Gabriel, em seguida a reportagem. E ainda a repercussão do caso de assédio no Uber aqui em Viamão. Daí o André, que ainda tem tempo de pedir desculpa por todas as besteiras que ele tem falado nas últimas horas. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Para acabar com as dores, a sensação de peso e cansaço das pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Vejam só esse recado. Vamos subir de escada.
escada, amiga. Vamos mexer essas pernas. Ai, minhas pernas estão doendo muito por causa das varizes. Então dá um alívio pra elas com Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel, pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Esse daqui, ó. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito, muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite de jeito nenhum. Exija aqui, ó, Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Atenção, agora, atenção aqui para mim, nesta câmera aqui, exclusivo. A cena de horror vivida por uma das vítimas do crime que matou pai, mãe e filho na zona sul de Porto Alegre está bem viva. O pai da menina sobrevivente conversou com a nossa equipe e disse que a filha está recebendo ajuda psicológica. A reportagem é do Glauco Pazza. O barulho dos tiros. A imagem dos corpos e do caçula ajoelhado ao lado dos pais e do irmão. Tudo isso não sai da cabeça da namorada de Gabriel, Vitória Bassani, uma das vítimas e testemunha. O pai dela conta que a menina está recebendo ajuda psicológica. É quase diária, um dia sim, um dia não, então ela não quer saber de nada, ela prefere até não comentar no nome dele. No domingo, 26 de janeiro, a família de Gabriel voltava de uma festa neste carro branco, que aparece sendo perseguido por um outro, vermelho. A causa da perseguição? Um acidente de trânsito, no bairro Lami, Zona Sul. Tivemos acesso aos depoimentos, inclusive da namorada de Gabriel, que protegeu o irmão dele, que sobreviveu e que confirmou que os pais dele ingeriram bebida alcoólica. O Gabriel não tinha bebido e o pai dela tinha tomado 2 long neck, porque ele tinha um compromisso profissional às 15h30 da tarde. Além de Gabriel, foram assassinados o pai, Rafael Zanetti Silva, e a mãe dele, Fabiana Inocente Silva. O acusado dos disparos fatais, Jonathan Bittencourt Vidalete, disse no depoimento que houve uma discussão e que teria levado uma rasteira quando 2 homens avançaram contra ele, o que foi desmentido pelas testemunhas. Disse também que achou que a mãe seria esfaqueada. Eu gostaria que, pelo amor de Deus, que quem viu isso, que fale, que não esconda. É só isso que eu peço. Como a minha filha chegou e disse, eles não agrediram ninguém. Jonathan está preso. O Ministério Público também pediu a mesma responsabilização da mãe dele, Neuza Vidalete, por ter introduzido a arma e não ter impedido, primeiro, que o filho a usasse e depois que a atirasse. A justiça ainda não respondeu. A mãe também fez um disparo para o alto. Documentos exclusivos comprovam que a família tinha uma coleção de armas em casa. O delegado responsável teve acesso aos laudos, que apontam que Rafael tomou o segundo tiro quando já estava caindo. E contrapõem o que foi dito quanto às outras 2 mortes. Nós temos um depoimento em que diz que a vítima, Fabiana, estaria com a cabeça dentro do carro no momento dos disparos. O laudo demonstra impossível essa tese. A terceira vítima, o filho, teria ido em direção ao autor. Pelo desenho da dinâmica ali dos disparos, a gente, de certa forma, contrapõe. Além de determinar buscas no local do crime para localizar a arma e outros objetos, o Ministério Público pediu que o delegado ouça o garoto de 8 anos que sobreviveu à tragédia. Até agora, ele não havia prestado depoimento. A Vitória passou praticamente todo o tempo distraindo ele. Então ele não visualizou, e ele tem 8 anos. Ouvir ele novamente naquele momento seria um ato cruel. O delegado ainda não sabe quando e como vai falar com o garoto, que está vivendo com a tia paterna aqui no estado. Conforme o pai, a dor da menina Vitória ontem foi mais forte. Era o aniversário de 22 anos do namorado, Gabriel. Nós tínhamos programado uma viagem para Santa Catarina para festejar o aniversário dele. Foi tudo interrompido. Lamentável. Também vamos continuar nesse assunto aí.
Bom, agora eu quero conversar com o colega Leonardo Monesso sobre o caso do motorista, né? Que importunou uma adolescente dentro do Uber. Por que esse caso, hein, Léo, não é considerado um crime? Explica pra gente. O caso de perturbação de tranquilidade, o indiciamento vai desde o pagamento de uma multa até a prestação de serviços comunitários em regime aberto. Por isso que eu estou aqui na Defensoria Pública do Estado com a defensora Patrícia Pitã, porque neste caso que a gente mostrou de grande repercussão em todo o país, não é considerado crime e muito menos, André, assédio. Então, são 3 tipos penais muito parecidos. Nós temos o assédio sexual, temos a importunação sexual e também a perturbação da tranquilidade. Este do Uber ficou classificado como uma perturbação da tranquilidade porque o assédio requer uma situação hierárquica. Deveria haver uma relação de emprego entre essa pessoa que estava no Uber, essa jovem, e o motorista. Isso não há. Também não se trata de uma importunação sexual porque precisaria ter algum ato maior. Por exemplo, um beijo roubado, passar a mão, e isso não se apresentou no fato. Então, o que foi possível de ser enquadrado foi na perturbação da tranquilidade. Bom, a Defensoria Pública, André e pessoal de casa, está lançando uma cartilha de diversão sim, assédio não, que aqui esclarece várias dúvidas, não é mesmo, defensora? Isso, então nós estamos lançando esta possibilidade e vocês podem acessar através do nosso site na Defensoria, ela está à disposição, para que as pessoas tenham informações maiores sobre como fazer, aonde buscar informações para se proteger. Valeu, muito obrigado. André, voltamos no estúdio. O que me preocupa, assim, a gente vê que a legislação não está do lado das mulheres, né? E outra coisa, o que eu enxergo? Esse ato, né, de importunar é um passo para outras ali, tá ali juntinho para acontecer, pertinho. Muito bem, estamos terminando o SBT Rio Grande de hoje. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Dia de jogo, Débora de Oliveira. André, fico triste porque eu vejo que as vítimas estão cada vez mais desprotegidas, pela nossa legislação. E esse ato, né, inoportuno é um passo para acontecer outros, então assim... Ele vai estar bem faceiro em casa assistindo e pensando assim, viu, nem fiz nada. Né? Não, ele não. É mais ou menos isso que a lei faz com os Não, ele não fez assediadores. nada. Foi a menina que fez, Débora. Segundo ele, foi ela que provocou. Quero aliviar, André. Beijo pra ti. Tchau. Amanhã a gente se encontra novamente.